Então, eu sou o Andrei, meu nome é Andrei Chertok, eu sou diretor e fundador da Stensat. A Stensat é uma empresa que começou na mesma época que o Ivo. Para quem não sabe, a gente começou junto, basicamente, essa empreitada. E cada um tomou seu caminho há uns quase 20 anos atrás, mais ou menos isso. Então, somos aqui de Niterói também. Então, a Stensat é uma empresa que desenvolve solução em software para a área de rastreamento e gerenciamento de frotas. Então, a gente fez uma parceria com a FleetLink, com o Ivo. Fleet Systems é o nome da empresa? Plataforma. Para trazer para vocês mais um recurso, mais uma ferramenta, mais uma solução em software que você vai poder ter acesso e passar por um problema que eu acredito que todos estejam passando, né? A gente está aí no meio de uma crise, saindo de uma crise, teoricamente, e o que a gente vê é que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, todo mundo rastreando o veículo, botando carrinho no mapa, mandando comando de bloqueio, desbloqueando. E isso já, como a Mirelle falou, já não faz mais diferença. Se você entra no mercado para fazer só isso, você é mais um. Então, o que a gente hoje, qual é a missão da Stensat? É desenvolver módulos baseados em rastreamento, mas com o objetivo de gestão específica de uma área. Então, eu tenho todos os níveis de plataforma, desde a área de segurança até a área de logística e telemetria, e tenho sistemas focados em nichos. Então, a nossa parceria está em cima de um aplicativo chamado Global Bus, que é um sistema de gestão de transporte de passageiros. Bom, qual a vantagem de se atender transporte de passageiros? Para começar, tem uma grande vantagem. Nenhum grande player do mercado atende ônibus. Sascar não atende ônibus, Ituran não atende ônibus, Zatix não atende ônibus. Ninguém tem uma solução específica para ônibus. Então, primeira vantagem de se ter um sistema de gestão é que você não concorre com os grandes players que devem incomodar a beça lá na tua região. Você consegue, por ser uma empresa menor, você tem mais velocidade, você tem mais flexibilidade, às vezes você tem até um preço melhor, mas esse cara é grande e está lá sempre tomando mercado junto com você. Quando você começa a olhar para um outro lado com uma ferramenta que, com tudo que você já tem em casa, com gente treinada, com a expertise que você já tem, com a expertise no rastreador que você já tem, você vai ver que você não precisa nada além disso, além de um sistema, para poder atender esse mercado, que o ticket médio ele pode ser 2 vezes maior do que você tem hoje. A Mirelle estava falando da questão do gerenciamento de risco, que é uma das vantagens de se fazer esse serviço é ganhar mais, cobrar mais por isso e elevar seu ticket médio. O sistema de gestão de frotas, a mesma coisa. Eu vou, no meio dessa apresentação, mostrar um grande diferencial, uma grande oportunidade que está acontecendo nesse momento no Brasil inteiro, que é uma regulamentação e que você vai ver que o mercado é imenso. Então, o que é o Global Bus? É uma solução para gestão de transporte passageiro. Então, ele é focado em 4 itens, em 4 pilares, né? O controle de viagens e itinerários. Então, a empresa de ônibus está preocupada com o gasto dela, com a produtividade, com a prestação de serviço. Então, o sistema controla viagem e itinerários. Eles também trabalha com segurança, com a pontualidade e regularidade do transporte, redução de custos e de acidentes e informação ao usuário através de internet e aplicativos, como, por exemplo, a plataforma é flexível, cada cliente pode desenvolver
pode ter um aplicativo para informar a sociedade a questão do onde é o ponto mais próximo, qual ônibus que eu pego, isso tudo baseado na coleta de dados que o sistema tem. Então, eu coloquei algumas telinhas de software só para ilustrar. Isso aqui você vê rotas, sentidos, né? Você consegue ver o sentido do ônibus, se é uma rota de ida, se é uma rota de volta. Você tem todas as informações do rastreamento. Essa é a parte tradicional, que é o pontinho no mapa, né? Que vocês estão acostumados a ver, que também faz parte do sistema. E aí entram funcionalidades extras, como, por exemplo, análise de faixa de RPM, para eu poder bonificar os meus melhores motoristas, para eu poder treinar quem dirige pior na minha empresa. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se na região de vocês acontece o mesmo problema, o empresário de ônibus ele tem um sério problema de mão de obra, né? Se você passar em qualquer empresa de ônibus aqui, tem uma plaquinha na porta, contratamos motorista. Então, hoje, a empresa de ônibus não pode se dar o luxo de demitir um motorista, porque esse motorista está dobrando o turno dele e, às vezes, trabalhando três turnos seguidos. Então, o que as empresas estão fazendo hoje? Bonificando quem é bom e treinando quem é ruim, né? Porque ele não pode demitir. E aí, o software faz toda uma análise e ranqueia o motorista baseado em como ele dirige. Então, a gente está falando de dirigibilidade. Então, se eu tenho um motorista que roda 90% do tempo dele numa faixa vermelha de RPM, de consumo, ele está gastando combustível do veículo, que a gente vai ver que é um dos maiores gastos de uma empresa, né? Primeiro é pessoal, depois eu tenho uma lista ali, se não me engano, é combustível. Outra tela de software que a gente pode ver aqui, que é o famoso sinótico, que é uma tela de produtividade. Quem já ficou no ponto de ônibus aí parado por meia hora, 40 minutos esperando o ônibus, e quando chegam 2 ônibus colados. O da frente vai cheio, o de trás vai vazio, né? Então, isso aqui é uma tela de sinótico em tempo real, que a empresa de ônibus consegue gerir sua frota por linha e saber, por exemplo, se está acontecendo um comboio, que é esse caso do ônibus estar andando um perto do outro. E aí ele pode tomar várias ações. Ele pode ligar para o ônibus da frente e pedir para acelerar, pedir para o de trás diminuir, ou mandar um comando para o veículo. A gente tem empresas que decidiram colocar LEDs no painel, vermelho e verde, e aí quando a empresa quer que o da frente acelere, ele manda o verde, e se ele quer que o de trás desacelere, ele acende o LED vermelho. Então é uma forma de comunicação barata com o motorista. E aqui ele consegue dividir a frota dele de maneira correta, e aí não vai aquele comboio de ônibus, um cheio e um vazio, e você lá 40 minutos no ponto esperando, 1 hora esperando o ônibus. Fora os problemas operacionais todos de uma empresa de ônibus, que vocês já devem imaginar, existe ainda os órgãos públicos que estão aqui em cima, exigindo que tenha uma quantidade mínima de ônibus por linha. A quantidade de ônibus no final de semana é diferente do ônibus numa segunda-feira. A gente atende muito a região dos lagos, então carnaval, a grade de ônibus de carnaval é diferente de uma semana fora do carnaval. O software também tem toda essa inteligência. Você pode criar as grades com viagens para cada dia da semana, e eu posso voltar no histórico dele e saber, por exemplo, terça-feira de carnaval do ano passado, como é que foi minha grade, qual foi minha demanda. E o software mostra isso também, o previsto e o real. Então eu consigo basear minha grade futura baseado no meu histórico passado. Então você vê que são ferramentas de gestão. Então o que a empresa de ônibus, a operação está preocupada? O ônibus está passando, está regular? Por exemplo, aqui já mostra em vermelho quais são os ônibus que estão atrasados, quais são os ônibus que estão adiantados e quais são os ônibus que estão no limite entre os dois. No mundo de ônibus, estar adiantado é pior do que estar atrasado. Alguém tem dúvida disso? Está marcado para passar 11 horas aqui, eu passei 10h50, eu estou errado, né? Então, está adiantado está errado. Então, a empresa de ônibus ela controla isso pela própria cor aqui no sinótico, e tem a operação dele,
Ele sabe também quando começa a juntar ônibus numa região, que aquela região está engarrafada. E aí, se ele tiver outros dispositivos como o MDVR, que vocês devem ter visto aí, pode abrir uma câmera e verificar se aconteceu algum acidente. Então, com análise, com essas telas em tempo real, mostrando o panorama, você consegue tomar várias decisões, inclusive, por exemplo, não sair o próximo ônibus da garagem, porque tem um ônibus que saiu da garagem e não andou nem um quarteirão. Então, essa tomada de decisão em tempo real, porque até então as empresas de ônibus tinham um controle bem eficaz dentro da garagem. O que acontece quando sai da garagem era um grande problema. A gente começou a desenvolver esse sistema dentro de uma empresa de ônibus, que foi a Salineira, não sei se o pessoal é da região aqui, na região dos Lagos. E os primeiros meses de uso foi assim um terror, porque a impressão é que estava tudo errado, porque a gente via o motorista sair de região mais do interior, você viu o motorista sair com o ônibus da empresa, ir para casa almoçar, deixar o ônibus ligado, com o ar ligado em frente à casa dele, e depois ia para a linha. Como eu disse, a gestão dentro da garagem ela era muito eficaz, né? Então, tinha hora para sair o ônibus. O motorista saía com o ônibus, dava a volta, parava atrás da empresa, fechava a porta, voltava para tomar café e depois saía. E quantos anos tem a evolução da plataforma? Tem 7 anos. 7 anos. Então, 7 anos de evolução. 7 anos de evolução. Outra parte forte no sistema é a parte de relatórios. Eu já nem sei, a Aninha que está aqui comigo, ela é responsável por dúvidas técnicas de funcionalidade. Levanta a mão aí, Aninha. Então, depois quem tiver alguma dúvida técnica, a Aninha pode tirar todas essas dúvidas. Com isso aí eu sei quanto que tem de consumo de pneus, sei quando que é a troca, e baseio quando é a troca de óleo também. Sim, tem todo modo de manutenção. Manutenção também do veículo. Sim. Então aqui, por exemplo, é uma tabela de previsto versus real, uma coisa que a empresa de ônibus não tinha, até que se desenvolvesse um software de gestão de transporte. Que ele tem aqui toda a grade do dia dele programada e ele sabe quando o veículo deveria sair e que horas saiu, e quando deveria voltar e que horas voltou. Além disso, ele sabe quem era o motorista, quem era o trocador. Todas essas informações aí concentradas em relatórios, você pode exportar para Excel, trabalhar, enviar para alguém. Então, deu um exemplo aqui de uma tela de mapa, né? De acompanhamento visual em tempo real. Deu um exemplo aqui de algumas funcionalidades extras também, que vocês não devem estar tão acostumados, como quadro sinótico, faixa de RPM. Relatórios. Hoje, mais ou menos, quantos relatórios, Ana? Aninha, quantos relatórios? Mais ou menos. 20 relatórios iniciais, né? Fora os tradicionais, né? Outra funcionalidade interessante que o sistema proporciona, é um opcional no sistema, que a empresa dá à população a possibilidade de localizar o veículo, ou por um smartphone, ou por um painel numa farmácia próximo a um ônibus. A pessoa chega e vai saber que se o ônibus vai passar, já passou, quanto tempo falta. Exatamente. Por exemplo, eu estou em casa, quero chegar num local às 11 horas da manhã, são 9 horas. Então eu sei qual ônibus vai passar no ponto, mais ou menos a que horas, e ele pode se programar, tomar aquele cafezinho a mais ou não. Então, e transparência, né? Transparência, que é o que a população vem cobrando aí, vem exigindo. Aqui no Rio a gente tem milhares de empresas de ônibus, mas nessas regiões você tem uma empresa de ônibus. E se ele fizer uma besteira lá, ele perde a concessão. Então o cara monta, faz um investimento imenso, né? E perde a concessão. E acontece. Nessa região, por exemplo, cada cidade tem uma empresa de ônibus. Então, para ele é mais fácil, por exemplo, botar um painel. Aqui no Rio, você depende de prefeitura, mobiliário urbano, para você poder botar painéis. Mas eu não sei, na região de vocês, se vocês têm poucas empresas, se você atender, for a empresa que presta o serviço de ônibus para 2 empresas na sua região, você já pode, por exemplo, integrar toda essa linha essa informação para o usuário, ou no aplicativo para smartphone, ou num totem. Pode falar. Esse
Regiões ou é só para metropolitano? Então, ele é focado em ônibus urbano, mas ele tem módulos você vai ver mais à frente um pouquinho essa parte de fretamento. Agora ficou fácil. Isso aqui é um aplicativo que a Salineira criou lá em Cabo Frio, baseado nas informações do sistema, para poder informar a população. Agora ficou fácil saber onde está o seu ônibus. Fique conectado. A grande novidade do momento é o Waze Bus. A localização exata em apenas 4 cliques. Você indica o seu destino e o Waze te leva até ele. Aonde você quer descer? Que tipo de ônibus você quer? E só mais um clique você descobre o ponto mais perto de você. E agora, como chegar até ele? O Waze Bus te ajuda também. O Waze Bus é o mais novo aplicativo que te ajuda a encontrar o melhor caminho até o seu destino. Mobilidade garantida em apenas alguns cliques. Então, isso foi um evento na cidade, parou a cidade para ser lançado esse sistema e força a empresa também a manter os dados atualizados. Na primeira semana, nas primeiras semanas, isso é recente, tem o quê? 2 meses, 3 meses? A nota dos aplicativos baixíssimas, a população reclamando, porque depende muito da atualização da empresa de ônibus de botar o sistema adequado, né? Criar, por exemplo, a grade, dizer que horas que vai passar. Então agora estão sendo forçados pela população a fazer um gerenciamento mais eficaz ainda da frota. Bom, o Global Bus hoje atende em torno de 15 mil ônibus em todo o Brasil. A gente atende todo o grupo JCA, que é 1001, Cometa, Macaense. Então, nesses 6 anos aí de evolução, hoje o sistema conta com aproximadamente 15 mil ônibus. Então, esses aí são os maiores custos da empresa de ônibus. Qual o calcanhar delas aí? O calo no calcanhar. Primeiro, 50% custo é funcionário. Lembra que eu falo que os funcionários fazem hora extra, falta funcionário, então o custo com funcionário empresa é muito alto. 50% do problema de uma empresa de ônibus. 20% combustível. E aí, por exemplo, uma faixa de RPM já reduz o combustível. No primeiro ano de Salineira, foram 5 milhões de reais economizados em combustível, pneu e acidentes e processos judiciais. Toda hora alguém atropelava alguma coisa, o cara passa no quebra-mola em alta velocidade e joga alguém no teto. Então, ou seja, temos saúde praticamente não, né? De graça várias vezes para ele. Renovação e manutenção da frota, também está ligado à utilização do veículo. Se eu utilizo o veículo de forma errada, se eu excedo velocidade, se eu entro em curvas acentuadas, se eu passo em quebra-mola. A primeira coisa da empresa de hoje foi mapear quebra-molas na cidade, áreas com quebra-mola. E aí já configurava alerta de velocidade menor. 10% gastos administrativos e aí o resto dos custos dele. Então a gente vê basicamente aí funcionário, combustível e manutenção. São os maiores. Então qual o resultado? Vai depender do nível de informação que ele quer buscar. Se ele quiser informações básicas, qualquer equipamento. Se ele quiser, por exemplo, faixa de RPM, você precisa de equipamentos que te entreguem faixa de RPM. Ou leia dados da CAN e crie faixa de RPM. Então, existe uma gama infinita de hardware que pode ser usado. Então, o resultado do sistema é a melhoria do IPK, que é um índice que eles utilizam muito, que é índice de passageiro por quilômetro rodado. Lembra o comboio que eu falei? Aquilo ali tem um ônibus rodando sem ninguém dentro. Isso é prejuízo. Então, o IPK dele, o índice de passageiro por quilômetro rodado, cai. E isso é dinheiro saindo para ele. Redução de horas extras, a gente está falando de pessoal. Se eu consigo otimizar minha grade, minha frota, eu estou reduzindo a quantidade de hora extra que eu pago. Redução de gasto de combustível, por exemplo, com análise de RPM, eu posso saber quem é um motorista que sabe dirigir, quem não sabe, eu posso dar um treinamento, eu posso melhorar a vida dele. Redução do tempo parado, ônibus parado é igual ferramenta parada, né? Está depreciando e não está gerando dinheiro.
Redução de acidentes, você está controlando como ele está dirigindo, onde ele está, que velocidade ele está, só por isso você já cria já acontece essa redução. Redução de desvios de rota, tem motorista que ele é meio maluco, né? Ele tem uma rota para seguir, mas deu um probleminha ali, ele já pega uma rua do lado e vai embora. E aí passa por uns 3, 4 pontos e deixa o cara lá. Maior vida útil do veículo, a gente viu que o terceiro problema é manutenção. E redução no custo de manutenção de pneu. Dentro de manutenção está pneu. Pneu é um dos custos mais caros. A quantidade de pneu se você entrar numa empresa de ônibus, você vai ver que a gestão de pneu é algo fantástico. Eles fazem aquela rotação do pneu, eles marcam o pneu é roubado também, muitas vezes é roubado, o cara sai na estrada, é roubado, o ônibus de fretamento rouba um pneu, como o caminhão também. Isso aí é uma estatística atualizada da quantidade da frota de veículos automotivos no Brasil. E especificamente a gente está olhando aqui para ônibus, né? Então o mercado hoje de ônibus no Brasil, em torno de 1 milhão de ônibus. Então no Brasil tem em torno de 1 milhão de ônibus. O que tem monitorado hoje, no máquina estatisticamente falando? Nem 1%. Nem 1%? Em relação à frota de carro, que é 5% hoje, o carro em geral, né? O ônibus é só 1%? Nem 1%. Nem 1%. Esse 1 milhão de ônibus é geral ou é só... Não, o Brasil inteiro. Não, estou dizendo, urbano ou é só... Tudo. Todos? Todos os ônibus. E surge agora uma grande oportunidade, que além do mercado de 1 milhão de ônibus, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já tem uma lei que todos os ônibus precisam usar rastreador. É uma lei do Detro. E a gente, além da empresa de ônibus ter o sistema de rastreamento, também tem que jogar informações de rastreamento para o Detro. E agora a NTT está fazendo isso nacionalmente. Então, isso não é alguma coisa que vai acontecer, isso já está acontecendo. Desde de outubro, 1º de outubro, que já está rodando, já é realidade. Então, deram prazo para empresas com até 30 ônibus, até 60 ônibus, até dia 1º de janeiro, toda a frota que é regulamentada pela NTT, que eu vou mostrar quais são, em cima desse projeto chamado Monitrip, todo ônibus da NTT é obrigado a ter o rastreamento. Não. Rastreamento. Na verdade, o Monitrip ele regula duas etapas. A parte de informação de localização do veículo e operação do veículo e a parte de controle de bilhetagem, a parte financeira. Essa parte a gente não está entrando aqui. O sistema pode até ser integrado com o sistema de pagamento, mas existem outras empresas que já estão fazendo a parte de pagamento. Pode ser integrado. Então, o Monitrip é essa regulamentação. O Monitrip é o Sistema de Monitoramento de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Coletivo de Passageiros. Então, quem quiser dar uma lida, depois eu vou abrir a internet aqui e mostrar o site, resolução 4.499. Você vê que ela é de 2014. Na verdade, esse processo a NTT já faz hoje, mas de forma manual. Hoje, uma empresa de fretamento, quando vai fazer um transporte, ela é obrigada a preencher um formulário, botar o nome das pessoas que estão dentro do ônibus, enviar isso para a NTT e ter uma autorização. Você não pode pegar um ônibus agora e sair fazendo fretamento. Então, o que eles estão fazendo é transformando isso para o mundo digital, trazendo tecnologia para isso. Isso aqui é um vídeo que a gente fez lá na empresa, um vídeo amador com celular, mas só para vocês terem ideia da solução, da solução necessária para poder atender. Então, a solução hoje é um aplicativo que você pode rodar num celular, no smartphone, que fica dentro do ônibus, uma placa de coleta de dados, que vai capturar dados de ignição e dados da porta, que a lei diz que você tem que saber quando que ligou a ignição, quando desligou, quando abriu a porta, quando fechou. E identificar o motorista. A identificação do motorista normalmente é pelo crachá do motorista. Aqui no exemplo eu estou dando a identificação como um iButton, mas com RFID... Vai ser obrigatório? Já é obrigatório. Então, daqui a pouquinho eu passo esse vídeo aí para vocês. Então, com a frota nacional de 1 milhão de veículos, a frota da NTT de 200 mil veículos. Então, hoje, obrigatoriamente, esses 205 mil veículos vão precisar de rastreamento. Hoje, a lei ela não obriga, mas ela meio que
determina que o máximo de mensalidade para essa solução é em torno de R$150 na ponta, lá para o usuário de ônibus. Então, hoje a gente está acostumado aí com mensalidade de 60, 50, 70, 80, 45, 39,90. Isso aí vai para até 150 com o sistema de gestão de ônibus. E o trabalho que você tem como central é o mínimo, porque é um software de autogestão. É a empresa de ônibus que vai se monitorar. A sua obrigação é manter o sistema funcionando, o hardware funcionando, fazer a manutenção necessária. Levando ali no preço médio de R$100 de mensalidade, você tem aí 1,16 bilhões ao ano no mercado total de ônibus e 240 milhões ao ano é a oportunidade da NTT. Então agora está a corrida aí para pegar essa fatia de mercado, que já está acontecendo. R$100 é uma média, pode ir até 150, a NTT meio que determina. Então o objetivo do sistema para a empresa de vocês é aumento de lucratividade. Esse é o objetivo, atender uma demanda que existe hoje, que precisa ser atendida, é obrigação de ser atendida. A gente vê ali que 20% né, da frota total do mercado, só que os 80% que não é lei, ou vai ser lei em breve, ou há necessidade de gestão. Esse é o site que regulamenta o Monitrip, tem toda a legislação. E interessante é o seguinte, a partir do momento que você licencia o uso do software e está apto a prestar o serviço para a empresa, como é que funciona? Está vendo aqui fornecedores e empresas de transporte? Você vira um fornecedor e você passa a figurar no site da NTT e as empresas de ônibus passam a te ligar, porque você fica com o nome e telefone no site. E a empresa de ônibus ela também vai se cadastrar. Então o processo é o seguinte, a empresa de ônibus se cadastra no site da NTT, lista os fornecedores cadastrados e aí escolhe quem vai prestar o serviço para ela. Então, a NTT sabe quem está prestando o serviço para quem. Agradeço, então, a atenção de vocês e conto com vocês aí nessa parceria. A gente está junto com a FleetLink e o nosso corpo técnico também, a Aninha, representada aqui na Aninha, está aqui para tirar dúvida de funcionalidades, parte técnica, tudo com ela aqui. Tá bom? Obrigado.